Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém, amém e amém. Como é bom. Primeiro domingo de 2025, olhar daqui e perceber o que estamos percebendo. Deus seja louvado. Na manhã deste dia, 3 pessoas nos procuraram e disseram: pastor, queremos caminhar com vocês também. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Ao Senhor toda glória. Ao Senhor toda glória. Congraçamento. Como é bom ver que algumas ovelhinhas viajaram e já retornaram. Não é? Davi, André, Vitor Albuquerque, Diácono Luciano e tantos outros aí. Outras ainda viajarão e depois retornarão. Como é bom. E como é bom nos encontrarmos aqui como igreja do Senhor, louvando ao Senhor. Mas como pastor, nós temos experiências às vezes marcantes. Enquanto estávamos cantando, aqui e acolá, aquela visão de águia pastoral, e eu olhei para uma criança, sorri para ela, e ela fez: exaltado seja Cristo Jesus. E ela fez isso como expressão de carinho. E elas fez isso porque elas nos encaram assim, como pai espiritual, como guia. Por isso que estamos compartilhando. Ela sabe quem é, não vou citar o nome dela. Prossiga assim, menina, Deus te abençoe. Uma nova série, doravante, lições de Deus através deles. Hoje, primeiro sermão temático, é a plataforma para os próximos, que serão pregados aqui no poder e pelo poder do Espírito Santo. Pelo presbítero César, Humberto, Clécio. Nos próximos cultos pactuais. Lições de Deus através deles. E o nosso subtema de hoje: lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus segundo Mateus, o capítulo 11. O Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 11. Em fevereiro voltaremos com Josué, se o Senhor Deus assim quiser, mas sempre com essa sincronia, sempre fazendo alternâncias sábias, pastorais, oriundas de um olhar pastoral clínico para a igreja, ou da igreja. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 11, a partir do versículo 25. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 11, a partir do versículo 25. E faremos uma leitura doxológica. O que é isso? Uma leitura como ato de adoração. Leitura doxológica, leitura como ato de adoração. Vamos ler juntos? E leremos até o versículo 27, todos juntos. Por aquele tempo, a igreja exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa é a base textual e homilética. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós temos lá em Lucas também um texto semelhante a esse, mas esse aí nos basta. Essa é a base textual e homilética do subtema de hoje: lições de Deus através de Deus.
Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. No Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 1, não é, Ilka, querida? Bom ver-te de volta. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o 1º capítulo, o 1º versículo se encontra assim: no princípio era o Verbo. O Verbo aí é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Verbo estava com Deus. E o que mais, gente? E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. De fato, Jesus Cristo é Deus. Aí, se você recorrer a um documento doutrinário que os nossos pais do passado nos deixaram como presente, eles estudaram as Escrituras e deixaram esse documento como presente. Não se assuste com alguns verbetes, alguns vocábulos que eles usam lá, como por exemplo, gerado. A palavra gerado, no que eu vou citar agora do documento, é para falar apenas da relação que existe na Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver com criado. E aí o Credo de Calcedônia é um desses documentos doutrinários que a igreja antiga estudou a Escritura Sagrada, e quando resolveu falar sobre Deus, o Pai, o Filho, sim, e Jesus Cristo, vejam o que a igreja antiga falou sobre Jesus Cristo. Esse documento diz que Ele é um só e o mesmo Cristo, porque só tem um, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis, indivisíveis. Isso é lindo demais. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, plenamente homem, plenamente Deus. Mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. Aí você volta um pouquinho ao documento. Doutrinário esse documento. Elaborado com base na Escritura, você vai encontrar essa afirmação aqui. Devemos confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito quanto à divindade. Sim, e também perfeito quanto à humanidade. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma, racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu quero apenas destacar esta parte desse documento doutrinário. Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz. E quando a igreja antiga estudou a Bíblia, foi falar de Jesus e disse, gerado de eternidade, pelo Pai, é para falar da sua relação como filho. Não é de um começo, de um início, mas é da sua relação como filho, de eternidade a eternidade. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, Ele é Deus de Deus, luz da luz.
Ele é o Logos, Ele é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Daí o nosso subtema: lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, sendo Deus, Ele assumiu a plena humanidade, excetuando o pecado, para revelar Deus. Por isso que quando um dos seus discípulos no primeiro século perguntou: mostra-nos o Pai, ele afirma: há quanto tempo vocês estão caminhando comigo e não perceberam? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí falando da sua essência. Um só Deus em essência, mas três pessoas distintas, porém inseparáveis. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. O texto lido deixa bem claro que o próprio Cristo, orando, ele afirmou: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho veio revelar o Pai. Deus veio revelar Deus. Louvado seja Cristo Jesus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus, o crucificado. O crucificado. Daí, como já dissemos, nosso subtema desta noite: lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. E vamos direto ao ponto. Primeira lição: de Deus através de Deus, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo, como Deus, ao tabernacular entre nós, ao armar a sua tenda entre nós, o que ele revelou sobre Deus? Que lição ele trouxe de Deus para nós? Primeira lição, já é do nosso conhecimento. Nada novo. Mas é necessário, jovens, não é João, relembrar. Não é príncipe. Primeira lição: de Deus, através de Deus, Jesus Cristo. Somente Deus, o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é e pode ser o nosso, e deve ser o nosso grande amor. Não existe essa expressão entre os casais, não é? Muito especialmente no dia dos namorados, ou aniversário de casamento, e nenhum problema quanto a isso, no aspecto horizontal, mas existem limitações, porque de fato só existe um grande amor na sua vida e na minha vida: Deus. O triuno, somente o triuno Deus é e pode ser o nosso grande amor. Mateus 22, lido na manhã deste dia, a partir do versículo 24, Jesus responde a um escriba: qual é o maior mandamento da lei? E aí, Vívia querida e Mauro, muito amado, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e casal lindo, e de todo o teu entendimento. Eis aí o maior amor do ser humano. Quem é e deve ser o meu maior amor, o meu grande amor? É Jesus Cristo. Deus é o meu grande amor. Jade é meu amor, mas Deus é o meu grande amor. Por isso que ele afirma em Lucas 14, 26, também Mateus 10, 37, mas especialmente: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem afirmou isso? O Deus Filho.
Pois o subtema de hoje, lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Quem tem sido o seu grande amor? Você quer estar perto do seu grande amor, é ou não é? Aí eu pergunto, você tem tido esse desejo de estar perto de Deus? Você consegue fazer coro com o salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda que você compreenda que o pano de fundo do Salmo 42, agora um outro salmo, é de dor porque o salmista ali já não podia mais estar em Jerusalém, já não podia mais ir para o templo adorar, antiga administração da Aliança da Graça. Mas ao expressar essa dor de não poder mais estar em Jerusalém, de não poder mais contemplar o templo onde se adorava a Deus, onde Deus se fazia presente, o evangelho tipificado, apontando para Cristo, aquele templo principalmente. Aí o salmista diz, como a coça suspira, Daiane, pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quem tem sido o seu grande amor? Que seja Ele. Somente o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é e deve ser sempre o seu grande amor. Aliás, o amor horizontal só perdura, só é verdadeiro se ele for consequência desse grande amor vertical. Tem uma canção que diz, te amo, Deus. Não é assim? Como é que é, Leia? Te amo, Deus, todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, da bondade de Deus. Entendeu, Caio? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei. Evandro, é Ele, guerreiro, é Ele o nosso grande amor. O nosso grande amor é o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que quando cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, cantamos porque nós o amamos, e nós o amamos porque Ele, Breno, nos amou primeiro, Marcos. Porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nosso grande amor. Essa é a primeira lição do sermão desta noite. Segunda, essa aqui é provocada pela primeira. Como igreja, como discípulos, existimos para adorar somente a Deus. Existimos para adorar somente a Deus. E aí você corre lá para Mateus capítulo 4. A partir do versículo 11, sonoplastia abençoada de Deus. Projeta aí, por favor. E o segundo Adão perfeito se encontra lá sendo tentado pelo diabo. E uma das propostas do diabo, ele responde assim. Capítulo 4, versículo 8. Como diz o diácono Luciano, abençoado do Senhor. Olha, veja uma proposta, vamos ler juntos? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os e a glória deles. Agora a proposta. Ele disse, tudo isso te darei,
se prostrado, me adorares. Agora veja a lição de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Olha só, Camuel, Raquel. Juntos agora? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, Deuteronômio, hein? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Louvado seja o Senhor. Essa é a segunda lição de Deus, através de Deus, Jesus Cristo. Somente a Ele prestarás culto. Então, arreda-te, Satanás. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, prossigamos praticando essa lição. Só devemos prestar culto a Ele e a ninguém mais. E por isso temos que dizer as propostas do diabo: arreda-te, Satanás, em o nome de Jesus Cristo. Jovens, você existe para adorar somente a Deus. Meninos e meninas, existimos para adorar somente a Deus. Apocalipse capítulo 5, os versículos 13 e 14. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Débora, capítulo 5, os versículos 13 e 14. O texto se encontra assim, texto lindo, maravilhoso. Assim se encontra a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Apocalipse capítulo 5. Perdão a sonoplastia, talvez eu tenha citado equivocadamente. Isso, obrigado, guerreiros, parabéns. Vamos ler juntos? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e tudo que neles há, estava dizendo, bem forte agora, igreja: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E o 14: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se. Essa é a segunda lição de Deus, através de Deus, Jesus Cristo. Cristãos morreram. A história da igreja mostra que cristãos morreram, tiveram suas cabeças decapitadas, foram queimados, porque exigiram que eles adorassem a César, e eles não adoraram César. Lembrem-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor disse: vocês estão desprezando a minha ordem. Eu já dei ordem para que aqueçam a fornalha 7 vezes mais. A trombeta mais uma vez soará. E se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, lá lançados serão. E esses homens respondem: ó rei Nabucodonosor. Respeito não significa obediência subserviente e cega. Ó rei Nabucodonosor, isso é respeito. Mas aí ele vai e diz: eles dizem, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele também, por razões diversas, sempre perfeitas, justas, não quiser, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua e de ninguém. É como se ele dissesse: só temos um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Ele e somente a Ele adoraremos. Terceira lição de Deus, através de Deus, Jesus Cristo. Uma provocando a outra, quase que sobrepostas, mas dentro de uma progressividade revelacional. O temor do Senhor deve anular o temor dos homens. Essa é a terceira lição de Deus, através de Deus, Jesus Cristo. O temor do Senhor deve anular o temor dos homens. O temor dos homens tem destruído a vida de muitas pessoas. O que significa o temor dos homens? O medo dos homens. É você ter mais medo dos homens do que de Deus.
E aí acabam fazendo tudo o que os homens pedem para fazer, mesmo aquilo que ofende ao teu Deus. Abra sua Bíblia, em Mateus 10, o versículo 28. E vejam que o próprio Deus, Filho, diz sobre isso. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 10, o versículo 28. Luciana, João. Vamos ler juntos? Leitura doxológica, como ato de adoração. Sônia. Vamos lá? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Louvado seja Jesus Cristo. Vocês vão comparecer diante de homens que vão querer sugar o sangue de vocês. Não temam a eles. Não cedam à pressão, ainda que eles arranquem o coração de vocês, porque eles só podem fazer isso. Antes, temam a Deus, que pode lançar não apenas o corpo, mas também a alma no inferno. E o temor de Deus deve anular o temor dos homens. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Provérbios, palavra de Deus, capítulo 29, versículo 25. Vamos ler esse texto novamente, uma leitura doxológica. Vamos lá, Daniel, D-I-Z, juntos. Quem teme ao homem, armas ciladas, mas o que confia no Senhor. E se você quer uma ilustração da realidade desse texto, o texto diz: quem teme ao homem, arma cilada contra si mesmo, mas o que confia no Senhor está. Um exemplo de um homem que fez isso, temeu mais os homens do que a Deus e armou uma cilada para si. Exemplo fácil de dar aqui: Arão, o irmão de Moisés. Moisés subiu o monte, por ordem de Deus, 40 dias sem aparecer. Aí o povo chegou e disse: ei, o Arão, ei, meu filho, Moisés já era. Precisamos de um Deus aí para que a gente possa confiar. Foi o que Arão fez. Temeu o povo. E ao temer o povo, foi o que ele fez? Arrumou uma cilada para si, mandou o povo trazer o que tinha lá de joias, fez um bezerro de ouro para o povo. Quando Moisés chega por ordem de Deus, diz: o que é isso? Aí ele disse: eu tive medo do povo. Você entende? Eu tive medo. Saul, ele não recebeu ordem para oferecer sacrifício. Deus disse: espere Samuel. Mas chegou o dia. Mas o dia tem horas. Mas aí Saul olhou para o povo e se precipitou e foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chega e diz: o que é isso, Saul? Samuel, eu tive medo do povo. Terceira lição de Deus através de Deus, Jesus Cristo. O temor de Deus deve anular o temor dos homens. Paulo escreve aos Gálatas e diz: se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Nós existimos como primeira igreja presbiteriana para agradar Jesus Cristo. É para agradar Jesus Cristo. E os petrolinenses devem saber disso. E o prefeito da cidade deve saber disso. E os vereadores devem saber sempre disso. E o poder executivo do Brasil deve saber sempre disso. E o poder judiciário deve saber sempre disso. E o poder legislativo deve saber também disso. A autoridade máxima da igreja não é o poder executivo do Brasil. Respeito ao poder executivo, legislativo, judiciário, mas acima de tudo ao dono da igreja, Jesus Cristo. Quarta lição. Lição de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Deus e tudo que é do seu interesse deve ser buscado em primeiro lugar. Deus e tudo que é do seu interesse deve ser buscado em primeiro lugar. E o Deus Filho mostrou isso. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, o versículo 33, Caio.
Mateus capítulo 6, o versículo 33, Juan. Deus e tudo que é do interesse dele deve ser buscado em primeiro lugar. Anne. Vamos ler juntos? Leitura doxológica, vamos lá. Buscai, pois. Maravilha, guerreiro. É isso. Uma igreja que entende isso, ela faz uma grande diferença. A diferença da igreja não é ser igual ao mundo, é ser diferente no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador, mas sobre, Natália, para alumiar os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus e tudo o que é do seu interesse deve ser buscado em primeiro lugar. João capítulo 4, versículo 34, os discípulos se aproximam depois da conversa de Cristo com a mulher samaritana e perguntam: o senhor não vai comer? E ele disse: uma comida eu tenho para comer. E disse: a minha principal comida, o meu prato predileto, insubstituível, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Deus e tudo que é do interesse dele deve ser buscado em primeiro lugar. Está em livro isso, mas também é narrado por algum servo de Deus, que um pastor sul-coreano, de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, ou na Coreia do Sul, estava no seu momento de oração, como aquele povo é bem disciplinado, e aí tocou o telefone, uma igreja muito influente lá, grande, era o presidente da Coreia do Sul. Ligou para a secretária e disse: eu preciso falar com o pastor, e citou o nome. E a secretária disse: ele não pode atender o senhor agora, ele está num compromisso muito importante. Mas olha, fale para ele que é o presidente. Ele não pode. E depois que ele terminou o seu momento de oração, a ligação foi retornada novamente e ele atendeu aquele a quem ele já conhecia. Pois não, senhor presidente. Que é isso, amado pastor? E eu insisti, ligando, queria falar com o senhor, a sua secretária dizendo que você estava no compromisso mais importante. Disse: sim, mais importante do que o senhor e qualquer outra coisa nessa vida. Eu estava falando com o meu Deus. Ó Senhor, gera isso no coração do brasileiro, da igreja brasileira, entender que Deus é o ser mais importante nos quatro cantos da terra. Quarto lugar, lição de Deus através de Deus. Amar o próximo é consequência de termos Deus como grande amor. Como é que eu mostro que eu tenho Deus como grande amor? Amando o próximo. Então não basta dizer que eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Eu amo a Deus, mas não socorro o irmão. Eu amo a Deus, mas eu denigro o irmão. Eu amo a Deus, mas eu falo mal do irmão. Eu amo a Deus. Não. Amar o próximo é consequência de termos Deus como nosso grande amor. Mateus 22, 39, Cristo disse: e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, Jean, ou Guilherme, ou Tiago. Um cheiro sagrado no coração de vocês. Vocês são bênção para nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Eu quero ler com a igreja. A primeira carta do apóstolo João. E eu penso que foi mais uma vez uma falha minha, viu? Pode colocar na minha conta. O capítulo 4, os versículos 11 e 12. Isso, vamos ler juntos? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor é em nós. Se você quer saber se alguém ama a Deus, verifique se ela ama o próximo. Mas ama com amor de Deus. Essa é a quinta lição de Deus através de Deus Jesus Cristo. Amar o próximo é consequência de termos Deus como nosso grande amor. E João aqui nessa mesma carta, no mesmo capítulo, lê em casa, ele afirma: se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, João foi muito direto. João era o apóstolo direto. Ele disse o que em seguida, gente? Você é um... Para essas coisas ele não usava eufemismo não, viu? Nem o apóstolo Paulo. Paulo usava eufemismo para a morte, mas para essa aí não. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Silogismo. Sexto lugar, vamos encerrar já, viu? Estamos chegando lá. Lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Sexta lição: a família de Deus é feita daqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Essa é a sexta lição. A família de Deus é feita daqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Onde é que está isso, pastor? Simples demais. Bíblia, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Mateus, o Evangelho de Deus, capítulo 12, a partir do versículo 46. Sermão temático tem dessa, não é? Você vai para lá, vem para cá. O que é que diz o texto aí? Vamos ler juntos? Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. Olha só, gente. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. A família nuclear de Jesus. Vejam a resposta dele, gente. Todos juntos agora. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí ele responde, e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Mas aí ele prossegue, diz o que mais? Que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vocês sabem o que é que Cristo está dizendo aí? Ele não está mandando respeitar a sua mãe biológica não, mas ele está dizendo que a sua principal família é feita de gente que obedece a Deus, é feita de gente que obedece ao seu Pai. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, Ricardo. Minha mãe, meus irmãos. Aí apontou para eles. Aqui, ó. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que ele está dizendo é: não se assuste, Deus ama a família sanguínea. Foi Ele que a idealizou e a trouxe à existência. Mas a família espiritual é mais importante que a família sanguínea. E apenas a família espiritual, a igreja, subsistirá. É forte isso. Efésios 5. Maridos, amai vossas mulheres, modelo, referência, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E mais do que isso, Ele continua lavando-a, Ele continua santificando-a, Ele continua adornando-a, para que um dia Ele apresente a igreja a si mesmo, perfeita, sem mácula, sem ruga. Louvado seja Jesus Cristo. Então, valorize a sua família espiritual, valorize a sua família sanguínea. Foi Deus que a idealizou e trouxe a existência. Mas muito mais, valorize a sua família espiritual, valorize a igreja. E quando o assunto é a igreja, dica: leiam este livro. Ame a sua igreja. E a palavra sua no sentido de pertencimento. Sétimo e último lugar. Lições de Deus através de Deus Jesus Cristo.
Essa todos nós já sabemos, todas elas citadas aqui. Glorificar a Deus ou ao triuno Deus na terra é nossa principal tarefa, Emerson, presbítero Emerson. Glorificar a Deus na terra é a nossa principal tarefa, Maico. Glorificar a Deus na terra é a nossa principal tarefa, Lucas. E essa lição nos foi dada da parte de Deus, através de Deus. Vamos lá o texto? Quem disse isso? Jesus. A grande oração do sacerdote, do grande sumo sacerdote, João 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Glorificar a Deus na terra é a nossa principal tarefa. Tudo mais converge para isso. Tudo mais é meio. Ser um bom advogado é meio. O objetivo, glorificar a Deus. Ser um bom empresário é meio. A tarefa principal, glorificar a Deus. Fazer uma faculdade é meio. A tarefa principal, glorificar a Deus como um bom aluno. Ser docente de uma universidade é meio. A tarefa principal, glorificar a Deus. Vamos lá então, deixar aqui, Deus revela a lição de Deus. Vamos ler juntos? Isso faz parte da oração dele. Leia a igreja, por favor, só a igreja agora, em uma só voz. Volta de novo para o 4 aí, queridos, da sonoplastia. Gente, de novo, a igreja, de novo. Foi lindo, foi lindo. Vamos repetir essa dose de lindeza, de leitura doxológica. Vamos lá. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como é que eu glorifico a Deus na terra? Fazendo a obra para o qual Ele me chamou. Como é que a igreja glorifica a Deus na terra? Fazendo a obra para a qual Ele chamou. E essa é a nossa principal tarefa. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Romanos 11, 36. E assim, a conclusão é esta: quem tem ouvidos, ouça as lições de Deus através de Deus, Jesus Cristo. Quem tem juízo, ouça e pratique as lições de Deus através de Deus. Pois a Bíblia diz, e assim agora a gente encerra com esse texto, 1 João 2,17. 1 João 2,17. Quem tem ouvidos, ouça as lições de Deus através de Deus. Quem tem juízo, ouça e pratique as lições de Deus através de Deus. Pois a Bíblia diz, junto, vamos lá. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Prossigamos, igreja. Prossigamos, primeira igreja presbiteriana de Petrolina. No Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor, glorificando a Deus na terra, fazendo a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.